Olá, turma! E aí? Hoje nós vamos falar sobre os 8 hábitos do líder de célula eficaz. Essa é a lição 8. Essa aula é baseada no livro do pastor Dave Earley, através de uma pesquisa que ele fez junto com o pastor Joel Comiskey, que são duas autoridades sobre células em todo o mundo. Esse livro foi feito baseado numa pesquisa que os dois realizaram em diversos países do mundo. Eles entrevistaram líderes de células eficazes, líderes de células que se multiplicavam, líderes de células que cresciam, líderes de igrejas em células que estavam vivendo coisas maravilhosas, crescendo, evangelizando, se multiplicando. E nessa entrevista eles retiraram 8 hábitos que esses líderes de células que cresciam e se multiplicavam estavam praticando. 8 hábitos dos líderes de célula eficazes. O que esses líderes dessas células vencedoras faziam para que elas vencessem, para que elas crescessem? Quais eram as 8 principais atitudes desses líderes? Quais são esses 8 hábitos? Então, essa lição 8 é baseada nesse livro e nas conclusões que essa pesquisa chegou, ok? É importante você perceber que os princípios desses 8 hábitos são aplicados em todos os lugares do mundo. Então, eles tiraram os princípios mais importantes que dão para ser aplicados em todas as realidades. Então, nós vamos falar bem devagar, mesmo que não dê tempo de falar dos 8 hábitos em uma aula só. Nós vamos falar aos poucos, né? E vai dar certo. Enfim, você vai entender todos eles. É importante que um líder de célula decore esses 8 hábitos. É importante que um líder de célula creia neles, concorde com eles, viva cada um deles. Não se esqueça de nenhum deles em momento nenhum. Fazendo essas 8 coisas, que na verdade muitas delas se resumem umas nas outras, fazendo essas 8 coisas, você também vai ser um líder de célula eficaz. Por isso nós propomos esses 8 hábitos para que, tendo esses hábitos, você também seja eficaz, ok? Qual o primeiro hábito? O primeiro hábito é sonhar. Parece bobeira, né, para ser o primeiro. É sonhar. Sonhar que aquele grupo vai ser multiplicado. Sonhar em liderar um grupo saudável que cresce e se multiplica. O líder, ele tem que estar ali sonhando que aquilo vai crescer. O líder tem que acordar de manhã e dormir à noite sonhando que vai conquistar pessoas para Jesus, sonhando que a célula vai ser saudável, sonhando que as pessoas vão crescer espiritualmente, sonhando que elas vão mudar, melhorar, que elas vão se interagir melhor, sonhando que aquela célula vai ganhar pessoas para Jesus e vai se multiplicar. Quando ele sonha, ele tem projetos, ele tem atitudes. Aqui no livro, inclusive, ele mostra quais são os 3 sonhos principais desse líder. O primeiro sonho é a saúde do grupo, que o grupo seja saudável, que tenha a presença de Deus. As pessoas não vêm para a célula só porque é um lugar para ir, mas porque Deus está presente. Então, o que o líder sonha? Ele sonha que Deus haja na vida das pessoas e eles tenham saúde, crescimento, mudança. O segundo sonho dele é um crescimento numérico do grupo. Eu sonho que semana que vem vai ter mais gente. Eu sonho que mês que vem a gente vai batizar alguém. Eu sonho que ainda esse ano a gente vai passar de 10 pessoas e nós vamos nos multiplicar. Essa célula vai crescer e nós vamos ser várias células. E o crescimento e a multiplicação do grupo. O líder sonha que aquele grupo vai se multiplicar. Ele precisa pensar nisso. Quando ele não pensa em sonhar, quando ele não deseja esse crescimento, ele não age a partir desse sonho. Então ele não convida, então ele não se importa que a célula esvaziou, que as pessoas foram embora. Ele não procura as pessoas que sumiram. Ele não procura saber quem é ali próximo precisa de Jesus. Ele não procura convidar. Ele conversa com gente o dia inteiro sobre várias pessoas e não menciona um convite à célula. Então, sem sonhar, o líder não sai do lugar. O sonho é o mais importante. Ele precisa estar ali crendo que ele está ali por um motivo, e o motivo dele é a saúde espiritual daquela célula e o crescimento dela, a multiplicação. Então, o primeiro hábito do líder eficaz é sonhar em liderar um grupo saudável que cresce e se multiplica. O líder eficaz sonha com a saúde e o crescimento e a multiplicação do grupo. Influenciado pelo sonho do líder, todos os membros do grupo vão sonhar também.
porque ele vai falar daquilo que ele sonha. Então ele vai falar, olha, semana que vem nós vamos ter mais pessoas, olha, nós vamos multiplicar. Fulano aqui, que é o líder em treinamento, ele está sendo preparado, hoje ele vai fazer o estudo, olha que lindo, a próxima célula, quando nossa célula crescer, se multiplicar, umas pessoas vão para lá, para outra casa, crescer lá junto com ele na outra casa, então ele vai multiplicar nosso grupo, ele vai ser o líder. Então esse evento da multiplicação flui da boca, flui do olhar, do sorriso do líder quando ele sonha e contamina toda a célula. Então, falando sempre disso e vivendo isso, sonhando com isso, aquela célula vai viver para se multiplicar e não para se conformar, que é sempre as mesmas pessoas, que nós já estamos todos juntos, unidos, já somos amigos, então não precisa de mais nada. Então, o primeiro hábito de um líder eficaz foi pesquisado pelo Dr. Dave Easley e pelo Joel Kominski, foi pesquisado em muitos países, em muitas igrejas que têm líderes de célula eficaz. O líder de célula eficaz sonha que aquele grupo vai crescer e se multiplicar. Sonha que aqueles cristãos que chegaram ali vão crescer espiritualmente. Sonha que o novo convertido que chegou ali vai realizar mudanças significativas em sua vida. Sonha com a saúde e com a multiplicação do grupo. Então, sonhe. Abra o seu coração, feche os seus olhos, fale com Deus, encha o seu peito desse desejo de que aquele grupo sirva para a multiplicação, edifique, cultive o seu sonho com a liderança de um grupo. Se você ainda não é líder, sonhe em liderar. Se você é líder, sonhe com a saúde do grupo, sonhe com a multiplicação. Se você é líder em treinamento, sonhe com o seu grupo. Comece a fazer planos, comece a encher o seu peito de alegria, porque é sonhando que você cultiva, que você planta a multiplicação, não só na sua célula, não só na prática da multiplicação, mas no coração de cada uma pessoa ali. Todos são contaminados com o sonho de quem sonha em multiplicação e saúde de uma célula. Segundo hábito, é muito importante, é o mais importante, é a oração. O líder eficaz ora diariamente pelos membros do grupo. Você precisa orar por aquilo porque você não vai conseguir agir sozinho. Você precisa orar pela sua célula porque o importante da vida da célula é Deus que dá o crescimento. É Deus que te dá a capacitação. É Deus que te faz vencer suas dificuldades e é todo aquele esforço que você vai fazer. É Deus que leva para aquele local, para aquela localidade, para aquela casa, o poder do Espírito Santo. Então, se você puder fazer somente uma coisa pela sua célula, se você tiver algo em que se concentrar, se concentre na oração pela sua célula. A célula sem oração não deveria nem existir, porque Deus é o mais importante. O poder de Deus agindo numa célula é o mais importante, é o centro de tudo que acontece na célula. Talvez você fale, mas eu já sou líder, então eu tenho menos tempo. Eu já tenho meu trabalho, já tenho meus estudos, já tenho minha casa, já tenho minha família, tenho que dar atenção, eu tenho meus planos, ainda sou líder de célula e tenho que preparar o estudo, tenho que preparar a dinâmica, tenho que preparar o encontro, o louvor, então eu já tenho pouco tempo. Então não tenho tempo para orar, só que a oração poupa tempo. Quando você ora, as coisas acontecem vindas de Deus e não pelo seu esforço. Quando você não ora, você vai gastar muito mais tempo se esforçando para fazer uma reunião de célula e para lidar com as pessoas e todos os desafios da vida pelas suas próprias forças. Você vai gastar muito mais tempo. Quando você ora, você economiza tempo porque permite que Deus trabalhe e você só colhe os resultados daquele trabalho. Então, Deus realiza as coisas em, às vezes, períodos de tempo muito mais curtos. E quando você não ora, as coisas até demoram mais. Leia 1 Samuel 12:23. E você vai concluir isso. Eu quero contar um testemunho sobre uma célula que eu tinha. Eu me mudei para um local que eu não conhecia e logo abri uma célula naquele lugar, era um bairro novo, eu com mudança e um monte de situação, eu não tive tempo nem condição de convidar pessoas e eu lembro que eu ia fazer a reunião da célula, eu queria que tivesse visitante, eu queria muito. Eu convidei uma velhinha, uma senhorinha. E ajoelhei, orei e falei, Senhor, foi a mudança, foi essa casa nova, foi a célula nova e eu não convidei, por favor, Senhor, age, eu só convidei essa senhora que ela venha. E quando chegou um pouquinho antes do horário da célula, ela me ligou e falou que estava numa farmácia próxima, num carro, esperando porque não estava conseguindo achar a rua. E eu fui, peguei o meu carro, fui até ela
Quando eu cheguei na porta da farmácia, ela estava realmente lá no carro. E tinha mais 2 carros atrás do dela. Ela fez um comboio com 3 carros, cheio de amigas dela, que foram para a célula a convite dela e foram naquele dia participar. Então eu devo a Deus o crédito daquelas meninas terem ido sem eu ter convidado, daquelas pessoas terem ido porque Deus moveu o coração delas lá onde elas estavam. E eu orei e elas foram, mesmo sem ter sido convidado. Então, quando o líder ora, quando ele usa o tempo dele em oração, ele economiza tempo com todos os milagres que Deus pode realizar, porque ele confia que é Deus que está fazendo. Quando ele não ora, ele tenta trabalhar com seu próprio braço, com suas próprias forças, acaba que ele se desgasta mais e acaba perdendo tempo. Então, hoje nós vamos ficar apenas com esses 2 hábitos. Eu sei que são 8 e é uma lição só sobre os 8 hábitos, mas hoje nós vamos falar só sobre o sonho e a oração. Eu quero fazer com você os desafios desses 2 hábitos. O primeiro, que é sonhar, que você analise o seu sonho e veja se você realmente ama vidas, ama multiplicação e deseja isso para a sua célula, para a sua vida, para a sua missão de vida. Encha o seu peito de sonho e todas as suas atitudes transbordem nesse sonho. E o segundo hábito é a oração. Que você comece a cultivar tempo certo de orar pela sua célula. Que você comece a cultivar dependência de Deus em todas as ações de célula. Quantas vezes eu orei, Deus me deu dinâmica. Quantas vezes eu orei, Deus me deu visitante. Quantas vezes eu orei, Deus me deu batismos, pessoas para batizar, milagres às vezes no casamento de alguém que não conseguia casar para batizar. Estava muito difícil, vieram os papéis e a pessoa se batizou. Então, quando você ora, as coisas acontecem. O desafio de hoje é sonhar e orar. Os 2 são muito ligados. O desafio dos 2 hábitos de hoje é que você deixe entrar assim, no seu coração, nos seus desejos, em todas as suas atitudes, essas 2 coisas. Hábitos eficazes para que a sua célula seja abençoada e seja um sucesso. Vamos cultivar esses 2 hábitos hoje? Faça os exercícios. Depois que você me devolver, você vai para a segunda parte da aula 8, tá bom? Mais 2 hábitos nós vamos ver na próxima aula. Deus te abençoe.